Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos que nos ouvem nessa manhã. É um prazer novamente estar aqui com vocês, novamente, duplamente falando, né? E para essa reflexão do domingo pela manhã. Os irmãos sabem que o tema que nós vamos estudar hoje pela manhã são as 3 coisas que mais precisamos na vida. Mas se nós fôssemos transformar esse tema, essa afirmação, numa pergunta, quais são as 3 coisas que mais nós precisamos na vida, como é que você responderia essa questão? Isso é o que nós queremos levantar inicialmente com você. Como é que você responderia essa questão? É claro e evidentemente que nós teríamos 1001 respostas diferentes, porque cada um iria raciocinar em cima, basicamente, das suas necessidades, da sua realidade, do seu cenário de vida, ok? Alguns, na verdade, poderiam responder assim: dinheiro, dinheiro e dinheiro. Concorda comigo? 3 vezes dinheiro. Outros responderiam talvez assim: saúde, saúde, saúde. Quero ter saúde de um atleta, porte físico de um atleta, do irmão Antônio, por exemplo, que não está aqui hoje pela manhã. Outros talvez respondessem amor, amor, amor e amor, porque está carente de amor, né? Está carente de companhia, de parceria, de ter alguém juntos. Ou alguns ecléticos talvez respondessem dinheiro, saúde e amor, né? Para fechar as 3 questões que nós estamos colocando para vocês hoje de manhã. Enfim, nós teríamos 1001 respostas. Contudo, essas respostas que eu dei aqui aos irmãos, normalmente, elas estariam, vamos dizer assim, sob a égide daquilo que está nos faltando, das nossas necessidades, das nossas carências, das nossas insuficiências. Não é? Alguém que respondesse dinheiro, dinheiro, dinheiro é porque está faltando dinheiro. Alguém que respondesse saúde, saúde, saúde é porque está faltando saúde. Alguém que respondesse amor, amor e amor é porque está faltando amor. Mas se de repente o critério não fosse esse, das nossas deficiências, daquilo que nos falta, mas se de repente o critério fosse, por exemplo, assim, tempo de vida versus possibilidade de viver. Se o critério não fosse as carências, mas fosse tempo de vida versus oportunidades a viver, como é que ficaria? Eu sei que está meio confuso para os irmãos, tá? Quando eu digo uma coisa versus outra, fica meio confuso. Foi por isso que eu inventei um desenho. Não diz assim que quando a gente desenha, fica melhor. Quer que eu desenhe, né? Eu resolvi desenhar. Vamos desenhar rapidamente aqui o que eu estou tentando explicar para os irmãos. Primeira coisa, imagine que isso aqui a gente pode chamar de roda da vida. Roda da vida. E vamos dizer que isto aqui representa a sua vida. Essa parte aqui representa a sua vida dentro da roda da vida. Então você teria um momento de você entrar na vida, que seria o momento do seu nascimento, e você teria um momento de sair da vida, que seria o momento da sua morte. Ok? Ok. Tranquilo até aqui? Deu para entender? Então vamos chamar que isso aqui, essas 2 linhas aqui, se chamam tempo de vida. Ok? Essas 2 linhas que formam esse triângulo aqui, se chama tempo de vida. O que significa isso aqui, visualmente falando? Significa o seguinte, que quando você entra na vida, a partir do seu nascimento, você tem muito, muito tempo de vida. Na medida que você vai andando, esse tempo vai se estreitando. Confere? E vamos imaginar que isso aqui fosse as possibilidades a viver. Ok? Assim é o seu tempo de vida. E assim são as possibilidades que você tem para viver. No início aqui você tem 1001 possibilidades de vida, não tem? Eu posso ser engenheiro, astronauta, mecânico, eu posso ser cozinheiro, eu posso ser motorista, eu posso ser músico, eu posso ser pastor, professor, eu posso ser 1001 coisas, porque tudo é uma possibilidade de vida, ok? Tá dando para entender? Beleza pura?
Mas na medida que o tempo vai se esgotando, também as possibilidades de vida as possibilidades de viver, elas vão diminuindo também. Quer você goste, quer você não goste, a vida é exatamente assim, desse jeito, ok? Aí você está imaginando assim, onde é que eu estou aqui dentro desse negócio aqui? Eu estou mais para cá, eu estou mais para lá, eu estou aqui, eu estou para lá, eu estou para cá. Onde é que eu estou nesse tipo de desenho aí, né? Enfim, mas vamos imaginar que, se tudo se sucede bem direitinho, é claro que quando o tempo vai passando, nós vamos tentando deixar para trás aquilo que é superficial, supérfluo e secundário. Concorda comigo? Na medida que o tempo se estreita, à medida que o tempo diminui, eu vou deixar para trás aquilo que é superficial, que é supérfluo e que é secundário. E eu vou começar a prestar mais atenção em quê? Naquilo que me é fundamental, essencial e prioritário. Porque eu não tenho mais todo o tempo do mundo para viver qualquer coisa. Eu não tenho mais todo o tempo do mundo para perder tempo com coisas que são superficiais, supérfluas e secundárias no meu viver. Faz sentido isso? Então, quando eu chego aqui, nesse triângulozinho aqui, eu estou perto do fim. Logo, aquilo que é mais fundamental, essencial e prioritário vai ser aquilo que eu vou eleger como as minhas prioridades na vida. Concordam comigo? Ficou claro agora o desenho que eu quis dizer para vocês? Se eu fosse vocês, eu tiraria uma fotografia disso. E todo dia eu olharia para isso. E todo dia eu daria uma checada para ver se as minhas atividades diárias, se a minha agenda, se aquilo que eu faço diariamente está dentro dessa perspectiva de ser fundamental, essencial e prioritário, porque eu não tenho mais todo o tempo do mundo de forma alguma, de jeito nenhum, no meu viver. Confere? Desenhando ficou melhor? Ficou bem melhor desenhando, não ficou? Agora a gente entende bem o que eu quis dizer quando, se o critério para responder a pergunta quais são as 3 coisas mais importantes da vida não fosse as minhas carências necessariamente, mas fosse sim o tempo de vida versus a minha possibilidade de viver, aí a coisa fica muito mais diferente, ok? Mas eu teria que achar alguém que estivesse aqui, nesse triângulozinho azul, para responder essa questão. Entendeu? Eu precisaria encontrar alguém que estivesse realmente consciência até de que está no final da sua vida e do que é prioritário para ele. Se eu não encontrasse alguém para responder essa questão, ficaria muito difícil. Mas o problema é que teria que ser alguém que tivesse consciência de que realmente ele está no final da vida. Eles têm consciência de que o tempo está curto e as possibilidades estreitaram bastante. E eu encontrei. No dia 26 de agosto de 2025, eu encontrei esse homem. Esse homem se chama Paulo. Mais especificamente, apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia assim agora, em 2 Timóteo, capítulo de número 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. 2 Timóteo 4, versículos de 6 a 8. O apóstolo Paulo, escrevendo a um jovem chamado Timóteo, ele diz o seguinte, eu vou ler na versão da Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva, que diz, 2 Timóteo 4, de 6 a 8, diz assim, digo isto porque eu não estarei por perto para auxiliá-lo muito tempo mais. Meu tempo está quase terminado. Daqui a pouco eu estarei a caminho do céu. Muito tempo lutei incansavelmente por meu Senhor, e no meio de tudo eu me conservei fiel a Ele. E agora chegou a hora de eu parar de lutar e descansar,
Lá no céu me espera uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia. E não só a mim, mas a todo aquele cujas vidas mostram que eles estão aguardando a sua vinda. Amém? É um homem que está vivendo aqui ou não? Percebe como ele tem consciência disso? Mas ele não só está vivendo ali, mas ele tem a consciência disso, de que seus dias estão se esgotando, estão passando, estão terminando, e que ele precisa fazer alguma coisa nesse sentido. Nesse momento aqui, Paulo tinha mais ou menos 67 anos de idade. E ele morreu entre 67 e 68 anos de idade. Ou seja, Paulo tinha a minha idade hoje, ou eu tinha a idade de Paulo. E você dizer, eu pensei comigo mesmo assim, que desperdício de vida esse homem ter morrido aos 67, 68 anos de idade. Mas ele já tinha a consciência de que os seus dias estavam se esgotando. Portanto, ninguém melhor do que ele para nos dizer exatamente o que é essencial, o que é fundamental, o que é prioritário, quando se está exatamente naquela pontinha ali, naquele instante. É isso que conduz o nosso tema de hoje. Ele escreve para o jovem Timóteo, pedindo ao jovem Timóteo que quando vier encontrá-lo, traga 3 coisas que lhes são fundamentais, essenciais. As 3 coisas mais importantes da vida para Paulo naquele momento. Quer saber quais são? Está curioso para saber quais são? Então vamos ao tema da nossa reflexão de hoje. As 3 coisas que são mais preciosas na vida para a gente hoje. Paulo, nesse instante, também estava preso em Roma e sabia que de lá não sairia mais. Agora sim, eu quero convidar os irmãos a continuar a leitura da Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, mas agora do versículo 9 ao versículo de número 13. 2 Timóteo 4, de 9 a 13, que vai nos dizer o seguinte. Ele falando com Timóteo, escrevendo a Timóteo: por favor, venha tão logo puder, pois Demas me abandonou. Ele amou mais o presente mundo e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Quando vier, traga Marcos com você, pois necessito dele no ministério. Tíquico também foi embora, pois o enviei a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei em Troade com o irmão Carpo, assim como os livros, especialmente os pergaminhos. Especialmente os pergaminhos. Que Deus queira nos abençoar na compreensão da leitura que nós acabamos de fazer. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, por teu amor em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estudar a tua palavra, de aprender com a tua palavra, de aprofundar-nos na tua palavra, de bebermos da tua palavra, essa palavra que é rica, eficaz, fenomenal, fantástica, extraordinária, que nós devemos amar com toda a força do nosso coração, Pai, porque é ela que nos ensina exatamente o que é viver. Que nós possamos cada dia mais podermos nos aproximar dessa palavra como servos teus. E muito obrigado pela honra de ministrar a tua palavra mais uma vez no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quais, portanto, as 3 coisas mais importantes na vida sobre esse aspecto do apóstolo, da vida do apóstolo Paulo? Primeira delas, pessoas. O texto diz assim: por favor, venha tão logo puder, pois Demas me abandonou. Apenas Lucas está comigo. E quando você vier, traga Marcos com você, pois eu necessito dele no ministério. Tíquico também foi embora, pois eu enviei a Éfeso. Veja bem, pessoas
entram e saem das nossas vidas pelas mais diferentes opções, momentos, circunstâncias, situações inimagináveis que podem acontecer. Pessoas também, eu sei que elas são difíceis, são complicadas, são complexas, nos decepcionam, nos frustram, nos abandonam, nos desertam, nos deixam em apuros nos momentos mais difíceis de nossas vidas, mas, entenda, nós precisamos de pessoas. O apóstolo Paulo diz aqui, olha só, Demas me abandonou. Tíquico, eu mandei para Éfeso. Um me abandonou por vontade própria, porque amou mais o presente século, o presente mundo, as circunstâncias que estavam ao redor dele, do que o ministério, a mim, como irmão dele, como possivelmente, talvez, a pessoa com quem ele tenha se convertido, mas ele me abandonou. Outros foram para Tessalônica, outros foram para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Foi o caso de Marcos também. Marcos abandonou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária dos três. E aquilo gerou um tumulto danado na vida de Paulo e na vida de Barnabé. Eles estavam no meio da viagem, Marcos diz, não quero mais brincar de missionário, vamos embora para casa, desistir, não sabemos bem por que sim nem por que não, mas ele tomou essa decisão. E Paulo disse assim, cara, o cara vem com a gente, no meio da viagem ele dá o fora, nos abandona, desiste no meio do caminho, como é que a gente fica agora aqui? Tudo bem, mas eles terminaram a viagem missionária, voltaram para a sua terra natal, e na segunda viagem missionária, aí Barnabé diz assim, bom, vamos levar Marcos de novo? Aí Paulo diz lá, Marcos não leva mais não. O cara já farrapou, o cara desertou, o cara deixou no meio do caminho, Marcos não volta comigo de jeito nenhum, a viajar mais de jeito nenhum, de maneira nenhuma, de forma alguma, não o quero, não quero, não quero, não quero e não quero. Marcos foi uma decepção na primeira viagem. Investimos nele, causou transtorno. E Barnabé, que era tio de Marcos, né, diz assim, se Marcos não for, também não vou. Aí Paulo diz, então também não, então você não vai, vou eu sozinho, mas você não vai. Pessoas são difíceis, complicadas, complexas, problemáticas, não são? Mas, mesmo assim, a gente vê Paulo dizendo assim, agora, Paulo o idoso, Paulo não mais o Paulo da primeira viagem, da segunda viagem, mas Paulo o idoso, preso em Roma. Ele diz para Timóteo o quê? Quando você vier, traga Marcos. Para que a gente possa ficar bem claro na cabecinha da gente que pessoas são complicadas, aí mesmo no capítulo 4, eu li até o versículo 13, leia o versículo 14 agora, veja o que ele diz. 2 Timóteo 4, versículo 14, ele vai dizer assim, o ferreiro Alexandre tem me feito muito mal. O ferreiro Alexandre tem me feito muito mal. Pergunto e eu respondo você, você já encontrou alguém na vida que ele fez muito mal? Você já conviveu com alguém na sua vida que ele fez muito mal? Não foi pouco mal não, mas foi muito mal. Eu acredito que talvez você sim. Porque sempre haverão aqueles que vão nos fazer muito mal. Mas o apóstolo Paulo, especificamente quando a gente lê no original essa palavra me fez muito mal, ele está dizendo assim, esse tal de Alexandre, que era ferreiro, ele é problemático, prejudicial, pernicioso e destrutivo. A palavra no original significa essas 4 coisas. Problemático, pernicioso,
prejudicial e destrutivo. Tudo isso era o tal do Alexandre na vida de Paulo. Mas, mesmo assim, mesmo sabendo que pessoas são difíceis, algumas são dificílimas, nós necessitamos delas. Lamento lhe dizer isso. Ou não sei se lamento, porque essa é a realidade da vida. A vida foi feita para ser exatamente assim, dessa forma e desse jeito. É por isso que o apóstolo Paulo nos dá uma tremenda lição de humildade agora, quando já idoso, amadurecido, com maturidade o suficiente na sua cabecinha, ele diz para Timóteo assim: olha, quando você vier, traga aquele Marcos que foi problemático na primeira viagem. Traga ele. Traga aquele Marcos que me separou de Barnabé. Traga ele. E o engraçado é a razão pela qual Paulo diz isso. Qual é a razão pela qual Paulo diz isso? Ele diz assim: porque ele me é útil no ministério. Porque ele me é útil no ministério. Você sabe o que quer dizer essa palavra útil lá no original grego? Porque a gente tem que buscar a origem de uma palavra dessa fantástica, extraordinária. Paulo está dizendo assim: porque ele é fácil de usar. Essa palavra útil significa ser fácil de usar. Ou então você poderia traduzir também porque ele é valioso. Valioso. Você já pensou você dizer isso de alguém que lhe ofendeu muito? De alguém que foi problemático para você? De alguém que foi complicado para você? Comece a pensar nisso com seriedade. Durante a vida, pessoas vão nos abandonar, vão nos decepcionar, vão nos causar muito mal. Pessoas vão ser cruéis com a gente, mas mesmo assim, pessoas são necessárias em tudo aquilo que nós fazemos e elas nos ensinam a sermos pessoas melhores. São os maus que nos ensinam a ser melhores. Diga comigo isso. São os maus que nos ensinam a sermos melhores. Melhores e melhores. Não é a ser tão mal quanto eles, mas sermos melhores e melhores. Na viagem da vida, existe um item, portanto, que não pode faltar. E esse item se chamam pessoas. Pessoas também que vão nos estender a mão, que vão nos levantar nos momentos difíceis, pessoas que vão nos desenvolver, pessoas que vão nos fazer crescer, pessoas que vão nos amar, pessoas com quem nós podemos contar e a quem devemos ser gratos. Nós só não podemos viver sem pessoas. Sem pessoas não dá para viver de forma nenhuma. Portanto, meu amado irmão, está na hora de, na caminhada da vida, começar a aprender isso. E essa reflexão de hoje eu estou trazendo no início do ano para poder a gente estabelecer perspectivas para o nosso ano que está começando. Na verdade, essas reflexões iniciais do ano são reflexões preparatórias para o ano que nós vamos enfrentar. Domingo passado nós falamos sobre o quê? Trocarmos a palavra entrou por aqui, saiu por aqui. Ambição por missão. Não é? Eu já faço bem didático para ninguém esquecer, né? Nós precisamos trocar a palavra ambição por missão. Esqueçam as ambições da vida. Passe a se preocupar com a missão de vida que você tem. Segundo, hoje nós queremos falar das 3 coisas mais importantes na vida. Ok? Primeira delas são pessoas. Pessoas e pessoas. Segunda coisa, mais importante na vida, segundo o nosso apóstolo Paulo, é a segunda coisa que ele pede para trazer. O apóstolo Paulo pede para trazer uma capa. Significa proteção. O texto diz assim: quando você vier,
não esqueça de trazer a capa que deixei em Troade com o irmão Carpo. Para entendermos melhor a importância que Paulo dá a essa capa, é necessário que nós possamos nos transportar para aquele contexto paulino e entender o que significava aquela capa, aquela bendita capa que ele precisava dela de todo jeito, de toda maneira. Primeira coisa que precisa entender é que não era todo mundo que tinha uma capa. Não era. Não eram todas as pessoas que podiam ter uma capa. E outra coisa, Paulo também não tinha dinheiro, porque se ele estava em Roma já há algum tempo, se ele tivesse dinheiro suficiente, ele já teria mandado comprar uma capa em Roma, e teria esquecido aquela que ele deixou lá em Troade com Carpo. Paulo não tinha esse dinheiro. Muitas vezes a capa era a coisa mais cara de um vestuário. Muitas vezes a capa era a coisa mais cara do vestuário de uma pessoa. Era tão importante e valioso isso, que você vai abrir a sua Bíblia agora em Êxodo, capítulo 22, versículos 26 e 27, e nós vamos ler que uma capa, ela poderia ser dada até como garantia de um empréstimo. Até como garantia de um empréstimo. Êxodo 22, versículos de número 26 e 27. O texto diz assim: se tomar como garantia a capa de alguém, não abuse, devolva a capa a ele antes do pôr do sol, porque a capa é o seu cobertor, é a veste do seu corpo. Se você ficar com ela, em que vai se deitar a pessoa que deixou aquela capa como garantia. Quando ele vier clamar a mim, eu o atenderei, porque eu sou misericordioso. O que o texto está dizendo é exatamente isso. Olha, a capa, por ser preciosa, ela pode até ser dada como garantia de um empréstimo, mas só por um breve tempo. Por quê? Se chegar ao pôr do sol e aquele indivíduo não tiver como restituir o dinheiro que você emprestou a ele, você vai devolver a capa que ele deixou como garantia, como penhor, na verdade. Porque ele não pode passar a noite sem essa capa. A capa significava proteção, significava que aquele indivíduo poderia estar vivenciando um momento de vida ou morte por conta daquela sua capa. Uma boa capa, geralmente, ela era feita de lã grossa, ou então de pele de animais, mais especificamente o couro de cabra. E a sua função principal era proteger o indivíduo das tempestades e intempéries geográficas que pudessem existir. Paulo acrescenta uma observação muito interessante lá em Timóteo. Ele diz assim: venha e traga a capa antes do inverno. Antes do inverno. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, eu estou vivendo dentro de uma masmorra. Eu estou aqui sofrendo um frio daqueles sem ser ainda um inverno. Quando o inverno chegar, eu não sei se eu sobreviverei a este inverno se eu não tiver a minha capa aqui. Por isso que Paulo faz questão de lembrar que ele precisa trazer a capa que estava com Carpo em Troade. Ele diz assim: traga o mais breve possível, apressa-te antes de vir o inverno. Ele sabia que aquela capa para ele poderia significar vida ou morte. Vida ou morte. O que ele estava clamando era por uma proteção que ele não tinha. Não era uma questão de estética, não era para ficar bonitinho, mas era porque era uma questão de vida ou morte. Assim, a capa, ela poderia se tornar, sob diversas circunstâncias, objeto de vida ou morte. É isso que acontece, por exemplo, em Josué capítulo 7, versículo 21. Lembram dessa história? Josué 7, 21. O povo de Deus tinha acabado de entrar na terra prometida, tinha acabado de vencer a batalha dos muros de Jericó, a famosa batalha dos muros de Jericó. Aí se preparam para uma segunda batalha contra um povo pequenininho, nada parecido com o exército que tinha em Jericó. Pessoal muito raquítico. Josué manda alguns espiões lá, e diz assim, os espiões vêm e dizem assim: manda 3.000 homens lá que vai resolver a situação sem problema nenhum, vamos passar por cima desses caras arrebentando. E eles vão. Quando eles vão, eles levam uma sova que não tem mais tamanho.
leva uma pisa que não tem mais tamanho, morre israelita até dizer basta. Dos 3.000 que foram para lá, quase que não volta nenhum. E aí Josué diz assim, pelo amor de Deus, o que foi que houve? Deus está com a gente ou não está? Tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui? Aí Deus diz assim, não, é que alguém pecou, alguém cometeu um pecado que eu disse que não poderia ser cometido. Eu disse que todo o despojo ficaria reservado para mim, para a construção do templo. Mas houve alguém que ficou com esse despojo para si mesmo. E esse alguém você vai descobrir. Aí tem todo um processo de descoberta e chegam a um homem chamado de Acã. E Acã vai dizer assim, olha, realmente eu cometi o pecado. Josué 7:21. Quando eu vi entre os despojos uma bela capa importada da Babilônia, eu não resisti. Eu não resisti. Mas era uma capa importada. Era uma capa importada da Babilônia. Ou seja, das metrópoles, das megacidades da época, né? Onde existia tudo de bom, maravilhoso e fantástico. Então eu não resisti. Eu peguei um pouco da prata, um pouco do ouro e peguei a capa. Mas a capa é que é realmente aquilo que lhe chama a atenção. Veja bem, meu querido irmão, meu amigo, todos nós precisamos ter uma capa de proteção que nos ajude a sobreviver das tempestades da vida. É ou não é? Salmo 46, versículo 1, vai nos falar dessa nossa capa de proteção. Salmo 46, versículo 1 diz assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Amém, meu amado? Deus é meu quê? Refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. É a minha capa, é o meu refúgio. É disso que Paulo está falando. Então já descobrimos aqui duas coisas que são essenciais na vida, que são fundamentais na vida, que nós precisamos ter na vida. Uma são pessoas e a outra é uma proteção divina, por sinal. Terceira coisa que Paulo vai nos citar, que vai nos falar, são os pergaminhos. Terceira coisa que mais precisamos na vida são os pergaminhos. Versículo 13 desse texto que nós lemos diz assim, quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei em Trode com o irmão Carpo, assim como os livros e especialmente os pergaminhos. Impressionante como Paulo, um homem idoso, consciente que estava no final da sua vida, ele tem uma preocupação tão acurada com esses tais de pergaminhos. Veja bem como é a frase dele. Traga-me os livros, mas especialmente os pergaminhos. Livro é uma coisa, pergaminho é outra, diferente. Não se trata da mesma coisa. Se trata de duas coisas bem diferentes. Quando ele usa a palavra livros, ele está usando a palavra Bíblia, ou Biblion. Sabia que a palavra Bíblia significa livros, ou coleção de livros? Então, quando Paulo diz assim, me traga os livros, ele está dizendo assim, no original, ele está dizendo assim, me tragam as Bíblias. Mas não é essa Bíblia que a gente tem hoje, não. A Bíblia que a gente tem hoje eram os pergaminhos. Por que a gente tem essa ideia? Por conta do material com que era feito tanto os livros quanto os pergaminhos. Veja bem, os livros eram feitos de papiros. Papiros eram de papéis. A durabilidade era pouca. Não temos papéis como, não tínhamos naquela época papéis como hoje, né? Evidentemente que tem uma durabilidade muito maior. Então, ali o papiro era para os livros de menos importância. Mas os pergaminhos eram feitos de couro de animais. E por serem feitos de couro de animais, eles demoravam muito mais tempo. Eles tinham a maior durabilidade possível. Eles não se estragavam, em hipótese quase que nenhuma. São esses pergaminhos que nós temos hoje, alguns
fragmentos desses pergaminhos que nós temos hoje. Então, o que Paulo está dizendo é exatamente assim, olha, me traga não só a capa, mas também me traga os livros e especialmente os pergaminhos. Ou seja, especialmente me traga a palavra de Deus, porque eu preciso dessa palavra de Deus. É fantástico, é fantástico, é fantástico, é fantástico, é fantástico que o homem que a essa altura dos acontecimentos já tinha escrito metade do Novo Testamento. Você sabe que Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Mais da metade. Idoso, velhinho, igual a mim, 67 anos de idade. Idoso, velhinho, muito mais velho do que eu, claro, evidentemente, pelo estrago daquela época. Esse homem está dizendo assim, eu preciso da palavra de Deus. Não importa se eu escrevi metade do Novo Testamento, que ele nem sabia disso. Não importa. Importa que eu preciso da palavra de Deus comigo nesse instante. Finalzinho da vida, ele tinha a necessidade de permanecer lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus. Engraçado. Paulo, ele não se julgava um intelectual. Paulo não se julgava um intelectualoide desses que a gente encontra hoje em dia dizendo que a Bíblia precisa ser reformada. Precisa ser atualizada. Que precisa ser atualizado é isso que os irmãos pensaram. Mesmo. Paulo não se julgava um teólogo. Não se julgava um teólogo. O homem que escreveu a carta aos Romanos, fantástica carta aos Romanos, estudada até em universidades que não tem nada a ver com teologia. Ele não se julgava um intelectual, ele não se julgava um teólogo, ele não se julgava um mestre sequer, porém sim, um aprendiz. Por favor, me traga os livros, mas traga principalmente os pergaminhos. A Bíblia, a palavra de Deus. Paulo queria aqueles pergaminhos porque aqueles pergaminhos eles representavam livros, palavra, conhecimento. Entenda bem uma coisa. Eu copiei uma frase aqui do nosso post no Instagram de ontem, que dizia assim: entenda que quem cessa de aprender, para de crescer. E quem para de crescer, começa a morrer antes da hora. Você tem acompanhado o nosso Instagram? Se não tem, tem perdido, viu? Mas tem perdido feio, feio mesmo. Porque a cada reflexão, a cada coisa que a gente lê ali, a gente aprende um pouquinho mais. E ontem isso caiu como uma luva no que eu estava pensando de pregar hoje. Entenda bem. Quem cessa de aprender, para de crescer. E quem para de crescer, começa a morrer antes da hora. Meu irmão, meu amigo, que importância você tem dado à palavra de Deus na sua vida? Que importância você tem dado à palavra de Deus na sua vida, pelo amor de Deus? Se você não lê isso aqui todo dia, você está super atrasado, defasado, vivendo pela sua própria cabeça, pelas suas próprias ideias, pelo que você acha que é certo, pelas teorias de novela, pelas ideologias de música popular, por aquilo que filme apresenta. Se isso aqui não está enchendo a sua cabeça, alguma coisa está enchendo a sua cabeça. Alguma leseira está enchendo a sua cabeça. Se não for nada disso que eu estou dizendo para você, é as suas próprias leseiras, das suas próprias mentes que está enchendo a sua cabeça. Paulo, 67 anos de idade, dizia: me traga, pelo amor de Deus, a palavra de Deus que eu preciso ler todo dia. Estou preso aqui, mas preciso ler todo dia. Sustento de cristão é Bíblia e oração. Por mais retrógrado que isso pareça.
Esse é o sustento do cristão. Se não temos nem Bíblia, nem temos oração, nós somos zumbis teológicos, vagando pela terra, sem nenhuma consistência, sem nenhum miolo, sem nenhum tutano, como se diz aqui no Nordeste, porque nós não temos a palavra de Deus. Não me venha com desculpa de que você não tem tempo para ler a palavra de Deus. Não me venha. Não me venha com desculpa. Não me venha. Isso não vale de jeito nenhum. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Me permitam um exemplo dessa semana. Essa semana nós marcamos, eu e Fátima, para jantar com uns colegas, uns amigos de uma outra igreja no shopping. Eu estava atendendo e depois que eu atendi, eu fui me dirigir até a praça da alimentação onde eles estavam. Eu comecei a demorar a chegar. Aí o casal perguntou a Fátima assim, o que foi que houve? O pastor se perdeu no meio do caminho? Aí Fátima disse assim, ele deve ter parado para comprar alguma Bíblia em algum lugar. Eu tenho que confessar que a minha mulher me conhece. Depois de alguns aninhos de convivência, ela me conhece. Quando eu chego lá na mesa, eu chego com o quê? Com o quê? Com o quê? Com esta Bíblia aqui, especificamente. Porque eu queria usar essa tradução, Nova Bíblia Viva. Sabe quantas Bíblias eu tenho em casa, meus irmãos? Eu tive a curiosidade de contar esta semana. Eu tenho 27 Bíblias. 19 delas são de estudo. São Bíblias dessa grossura. E 8 delas são Bíblias para púlpito, como essa aqui. Porque eu preciso ter Bíblia onde eu estudo, e eu preciso ter Bíblia onde eu prego. Ainda que uma seja igual à outra, mas o volume é bem menor. Entende? Eu posso dizer sem nenhuma vergonha que eu amo a palavra do Senhor. Amém. Eu posso dizer sem dúvida nenhuma que a palavra do Senhor é fundamental na minha vida. Para a maioria dos estudiosos. O versículo 13, esse que nós acabamos de ler, traga especialmente os pergaminhos. Ele representa a maior declaração de importância das Escrituras para Paulo. Pelo uso do termo especialmente. Especialmente. Ou que pode ser traduzido também como principalmente. No original é a palavra malista, que vai dar origem, no português, à palavra minimalista. É a mesma coisa, o finalzinho é a mesma coisa. Malista e minimalista. Significa assim, olha, traga para mim aquilo que é mais precioso, que é prioridade, que é importância para mim. Essa palavra indica prioridade absoluta. A minha prioridade absoluta são os pergaminhos. Sabe o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, antes de qualquer coisa, me traga os pergaminhos. Ele está dizendo assim, se só for possível apenas um item, me traga os pergaminhos. Ele está dizendo assim, se nada mais restar a fazer, me traga os pergaminhos. Ele está dizendo assim, se este for o único pedido a ser atendido, me traga os benditos pergaminhos. É isso que Paulo está dizendo. É essa a forma de Paulo colocar-se nesse instante. Traga especialmente a palavra de Deus para perto de mim, porque eu preciso dela. Quem está dizendo isso é Paulo, o homem que subiu ao 7º céu, o homem que, como eu disse, escreveu mais da metade do Novo Testamento, o homem que teve 1001 experiências de vida e de morte, mas ele está dizendo, eu quero os pergaminhos, porque eu preciso me enraizar, me aprofundar naquilo que é a palavra de Deus.
Concluindo. Vivendo seus últimos momentos de vida, quando a quantidade de tempo de vida estava cada vez mais diminuindo e as possibilidades de viver também estavam ficando muito mais restritas, Paulo passa a filtrar aquilo que é fundamental, essencial e prioritário para a vida dele. E ele está dizendo assim, olha, o senso de abandono dos meus amigos mais próximos de mim, a fidelidade de um Lucas, a necessidade que eu tenho de ter pessoas junto de mim, faz eu dizer assim, vem-te embora logo, Timóteo, e ainda traz Marcos contigo. Ou seja, eu preciso de pessoas. A preocupação de ter a capa consigo, ela representava o abrigo, o conforto, a necessidade de sobrevivência física que aquele apóstolo precisava ter na sua vida. E o vazio da falta de seus livros, de seus pergaminhos, eles significavam que o que Paulo estava precisando era do alimento da alma. Livros, pergaminhos, era alimento da alma. Era o fortalecimento da sua fé. Significava a membrana do seu espírito. E aqui vamos fazer uma parada estratégica. Quando a gente faz a distinção de que pergaminhos eram feitos com peles de animais, no original, mais uma vez, a gente vai buscar a palavra pele. A palavra pele ali significa membrana. Membrana. Você sabe o que é a membrana? A membrana é aquela parte bem fininha que cobre os nossos órgãos. Dessas membranas, a mais preciosa delas talvez seja exatamente as membranas sinápticas, porque elas cobrem o nosso cérebro. Estão vendo isso aqui? Essa imagem linda, maravilhosa. Significa que esse neurônio, ele está coberto por uma membrana. Essa membrana, ela está protegendo os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações. Literalmente falando, dentro da nossa cabeça, a membrana cobre nossos pensamentos, nossas emoções e nossas ações. Você já captou onde eu quero chegar? Já entendeu o que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, olha, para um estudioso da mente, as membranas mais importantes são as sinápticas, porque o pensamento, a emoção e o movimento, as ações, dependem inteiramente da integridade das membranas dos neurônios. Se essa membrana ela não está íntegra, ela está rasgada, ela está furada, ela furar, a gente se descompensa todo. Portanto, quando a Bíblia usa a palavra membrana no grego para representar pergaminhos, ela não faz isso à toa, mas ela quer nos dizer que a palavra de Deus é quem deve guardar os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações. Entendeu agora, meu amado? Onde eu quero chegar? Eu quero dizer assim, olha, os teus pensamentos, as tuas emoções, as tuas ações precisam estar envolta, guardada pela palavra de Deus. Se você não tiver os seus pensamentos guardados e envoltos pela palavra de Deus, se você vai pensar muita besteira, viu? Você vai pensar muita leseira. Se você não tiver as suas emoções envoltas, guardadas, cobertas pela palavra de Deus, você vai sentir muita coisa que você não deve sentir. E se você pensa o que não deve pensar, se você sente o que você não deve sentir, você vai fazer muita coisa que você não deveria fazer. Para finalizar, uma ressalva. O tema dessa reflexão
foram as 3 coisas que mais precisamos na vida. Essas 3 coisas são pessoas, proteção, pergaminhos. Tudo isso envolto na palavra de Deus. Ok? As 3 coisas que mais precisamos na vida. Entenda uma coisa. O tema dessa reflexão não foi as 3 coisas que nós mais almejamos na vida, foi? O tema dessa mensagem não foi as 3 coisas que nós mais queremos na vida, foi? Não foi. O tema dessa mensagem não foi as 3 coisas que nós mais desejamos na vida, foi? Não foi. O tema dessa mensagem não foi as 3 coisas que nós mais sonhamos na vida, foi? Não foi. Foram as 3 coisas que nós mais precisamos na vida. Não tem nada a ver com sonho, com desejo, com querer, nem com nada disso. Tem a ver com aquilo que a palavra de Deus nos ensina através do apóstolo Paulo. E como ele estava no finalzinho daquele triângulo, ele tinha autoridade e consciência para dizer o que nos disse. O que nós mais precisamos na vida são pessoas, proteção e pergaminhos, que é a palavra de Deus. Precisamos de pessoas, mesmo com todos os defeitos. Precisamos de proteção divina, acima de tudo, para sobreviver. E precisamos especialmente dos pergaminhos, membranas da palavra de Deus, que envolvam nossos pensamentos, emoções e ações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Curve sua cabeça.